Agora falando sobre a reforma tributária, informação de Vitória Abel. O relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro, do PP, afirmou nesta quinta-feira que a desoneração da folha de pagamentos e alterações no imposto de renda estão sendo discutidas pela comissão especial, mas que eventuais mudanças só devem ocorrer em paralelo à PEC 45. O deputado participou de debates sobre a reforma tributária promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, a AmCham, em São Paulo. Segundo Aguinaldo, os dois temas devem ser analisados em projetos de lei específicos, por não se tratar de mudanças na Constituição. A PEC 45, que tramita na Câmara hoje, trata da reforma dos tributos sobre o consumo. Segundo Aguinaldo Ribeiro, a meta é definir como compensar a desoneração da folha de pagamentos sem uma nova CPMF. O que fazer para você exatamente suprir essa desoneração da folha? Nós estamos fazendo esse estudo, é exatamente o desafio que nós temos nesse momento. A possibilidade de retorno da CPMF foi inicialmente defendida pelo governo federal para compensar a desoneração da folha. Após recuo, o ministro Paulo Guedes defende agora outras alternativas. O governo Bolsonaro ainda não apresentou proposta de reforma tributária. O texto deve ser encaminhado à Câmara e pode ser anexado à proposta dos deputados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que ter uma comissão mista que analisa as propostas do Senado, da Câmara e do governo pode ser uma boa opção. Ter uma comissão mista que unifique o trabalho, que acelere o trabalho, que mostre a unidade do Congresso, pode ser muito positivo também. Rodrigo Maia ponderou, no entanto, que independentemente da proposta que avançar primeiro, ao final, o Congresso vai aprovar uma única reforma tributária. Rodrigo Constantino, em relação à reforma tributária, precisa chegar ao consenso no Congresso Nacional também e ainda não tem a proposta do governo. Exato, Tiago. Isso aí vai ser um vespeiro mais complicado do que a reforma previdenciária. Eu tenho falado isso. Primeiro porque mexe com divisões dentro de setores da economia brasileira. Tem o varejo, tem a indústria, cada um puxa o cobertor curto para o seu lado. E segundo porque mexe com a questão do pacto federativo, dos estados, municípios e União, e aí realmente é muito complicado. E além de tudo tem 3 projetos distintos, né? Nós conhecemos 2, tem o do Congresso, do Bernardo Api, né, que o Baleia Rossi trouxe, e temos o do Senado, que começou a tramitar. Mas o governo, o executivo ainda não ofereceu o seu projeto. Apostava muito, parece, na volta da CPMF, que era o homem de uma nota só, que era o Marcos Sintra, que caiu, mas não era o Marcos Sintra que endossava isso sozinho, era o próprio ministro Paulo Guedes, porque é um imposto que precisa de pouco aparato para arrecadar, arrecada rápido, fácil e muito, né? E então ele tinha simpatia por esse imposto e ainda tem. Só que o presidente enterrou de vez essa possibilidade. Então fica faltando como compensar a desoneração na folha, que é uma meta que o Paulo Guedes parece não abrir mão, porque ele acha que isso vai realmente ajudar muito a gerar emprego no país. Então, veja, o Executivo não apresentou o seu projeto, tem o da Câmara, tem o do Senado e tem um monte de discussão em relação às divisões dos tributos para setores da economia e para as diferentes esferas de poder. Isso aí não vai ser votado esse ano, nem a pau, é muito otimismo, na minha opinião, do ministro. Pois tem uma coisa, eu penso que tem uma energia, tem uma quantidade de brigas que você pode comprar. Ao você comprar muitas brigas ao mesmo tempo, leva tempo e você não aprova nada. Então, a estratégia de aprovação e da proposição devem ser repensadas.